Então, a nossa casa vivia bagunçada, porque a mãe nunca estava lá. Eu era muito pequena, não dava conta de cuidar do Alberto, ao mesmo tempo dar conta de cuidar da casa. E a casa sempre muito bagunçada. Aí eu tinha uma tia que, quando eu via a casa dela, eu sempre via a casa dela um brinco. Muito arrumada, muito organizada, tudo brilhando. E eu olhava para a casa dela e desejava. Eu queria que aquela casa fosse a minha casa. Ah, mas como eu queria. Eu queria que os panos de prato da minha casa fossem branquinhos, iguais os da minha tia. Que o chão brilhasse igual o chão da casa dela. E sabe o que é que eu alimentava na minha mente infantil? Porque eu era muito criança, eu só tinha 9 anos de idade, eu achava que a casa dela era assim, porque era aquela casa lá. Se eu me mudasse para aquela casa, a minha casa ia ser assim também. Eu não entendia na minha mente imatura que aquela casa era daquele jeito, porque todos os dias, incansavelmente, a minha tia estava cuidando da casa, zelando da casa, fazendo a manutenção necessária. A minha tia não trabalhava fora, era só dona de casa. Então, ela tinha todo o tempo disponível para cuidar da casa. E eu achava que era a casa que era autolimpante. Eu achava que era porque era aquela casa, e que se eu morasse naquela casa, a minha casa ia ser daquele jeito. Aí, o que foi que aconteceu? Minha tia se mudou. Compraram uma casa, saíram daquela casa e nós nos mudamos para a casa dela. Gente, pensa numa alegria que eu senti quando eu descobri que nós íamos nos mudar para a casa da tia Janice. Meu Deus, meu sonho vai se realizar, minha casa vai ser bonita. Oh, gente, pouco tempo depois eu descobri que não era a casa, eram os moradores da casa que a deixavam bonita, era a manutenção constante, era a limpeza constante. Em pouco tempo, a casa linda da tia Janice se tornou a nossa casa, estava bagunçada, desorganizada, com poeira sobre os móveis. Aí, quando eu entendi isso, eu, mesmo pequenininha, com 10 anos de idade já, comecei a limpar a casa, porque eu entendi que tinha que ter manutenção. E com o nosso casamento é da mesma forma. Não deseje ter o casamento que o irmão tem. Não deseje ter a esposa que o irmão tem, o marido que a irmã tem, porque o segredo não está aí. O segredo está no fato de que eles estão fazendo a manutenção no casamento deles e você está deixando de fazer a manutenção no seu casamento. É aí o segredo do negócio. Você não está cuidando do seu casamento, você esposa, você marido, e está olhando para o casamento dos outros, desejando ter aquele casamento, mas você não tem a mesma disposição de fazer o que eles estão fazendo. Ou é falta de disposição, ou é falta de vontade, ou de informação. Mas falta de informação não vai ser mais a partir de hoje. Porque hoje você está recebendo a informação de que para o seu casamento brilhar, para o seu casamento ser cada vez melhor, bonito, bom de se viver, você precisa colocar mãos à obra e investir nesse casamento. Você tem que parar de sair desse estado de letargia, de achar que as coisas vão se autolimpar, se auto-organizar, que os problemas do seu casamento vão se resolver com o passar dos anos, sozinhos, como se eles tivessem vida própria, como se você não tivesse que fazer esforço para isso. Você tem que botar as mãos à obra. Você tem que fazer por onde? É você e sua esposa que tem que cuidar do casamento. Não fique só desejando ter o casamento que fulano, cicrano tem. Faça o seu casamento brilhar. Faça o seu casamento melhorar. Está nas suas mãos, desde que você se esforce e tenha o cuidado constante. Porque todo casamento precisa de manutenção. Do cuidado, se não cuidar, do contrário, se você não cuidar do seu casamento, ele pode acabar. É o tema da nossa ministração de hoje. Se não cuidar, pode acabar. Se não cuidar, pode acabar. E nós não queremos isso, e Deus muito menos. Dizem, agora entrando aqui na ministração, que os primeiros 50 anos de casados são os mais difíceis. E, amor, ainda falta 30 para nós. A ideia é essa da piada. É só os primeiros 50 anos de casado, gente, que são difíceis, viu? Quando fizer 51 anos de casado, as coisas começam a melhorar. O que eu quero dizer com isso? Amados, problemas no casamento você sempre vai ter. Sempre. Porque você está casado com uma pessoa imperfeita, apesar de crente.
Hoje nós só temos crentes aqui. Você está casado com uma pessoa imperfeita, apesar de crente. Vocês dois são imperfeitos. Nós vivemos num mundo imperfeito e estamos cercados de pessoas imperfeitas. Uma hora isso vai dar problema. Então, sempre você vai ter problemas no casamento, tá bom? Mas aí o que é que você tem que fazer? Manutenção. E não pense em jogar fora o seu casamento. Um casal estava completando justamente 50 anos de casado. E o repórter foi perguntar, porque agora é inédito, né? Vira notícia. Se eles veem um casal que está fazendo 50, 60 anos de casado, todo mundo quer ir lá perguntar qual é o segredo, não é mesmo? A gente fica curioso para saber o que é que vocês fazem para se aguentar por tanto tempo, né? Por estar vivendo juntos por tanto tempo. Pois o repórter foi lá, perguntou para o marido. Perguntou logo para o homem. Como eles conseguiram viver tanto tempo juntos e viverem bem? E sabe o que foi que o marido respondeu? É que ele era do tempo em que, quando as coisas quebravam, a gente não jogava fora. A gente mandava consertar. Foi a resposta dele. Eu sou do tempo, meu filho, que quando as coisas quebravam, a gente não jogava fora, não. E nem procurava uma coisa nova. A gente mandava consertar. O que ele quis dizer com isso? Que o casamento dele teve, sim, muitos problemas, mas que, em vez de se desfazer do seu relacionamento, ele procurou consertar. Por isso ele estava há 50 anos casado. Mas muitos dos casais atuais, inclusive casais cristãos, para nossa tristeza, já se casam pensando da seguinte forma: se não der certo, a gente separa. Se não der certo, a gente procura um novo cônjuge. Um novo relacionamento. E é por isso que estão vivendo um casamento totalmente fora daquilo que Deus idealizou. Porque a mentalidade de quem entra num casamento com essa mentalidade de que, se não der certo, joga fora, essa pessoa já está decretando a morte do seu relacionamento. Essa pessoa já está entrando, dizendo para o próprio inconsciente dela que o casamento dela pode acabar a qualquer momento. Então, essa pessoa vai ter disposição para lutar pelo casamento? Não vai. Se ela entra no relacionamento já pensando que, se não der certo, separa, cada um vai para sua casa, cada um procura um novo cônjuge, você já decreta o falecimento do seu casamento, a falência dele. Existe uma coisa atual, uma coisa que é provocada pela modernidade, pelo avanço acelerado da tecnologia, que se chama, é um nome assim meio estranho, que se chama obsolescência programada. Você já ouviu falar disso? Da obsolescência programada? Eu estudava isso quando eu estava na faculdade. Obsolescência programada, o que é isso? É o que a tecnologia faz atualmente conosco. Vou dar um exemplo de obsolescência programada. Quem aqui tem um celular que tem mais de 5 anos de uso? Só o Rodrigo. Por que isso? Porque geralmente a gente troca muito rápido de celular. 5 anos é pouquíssimo tempo. Mas por que a gente troca rapidamente de celular? Porque logo aparece um celular melhor, não é mesmo? Principalmente quem tem iPhone. Lançaram um novo iPhone e agora você tem ainda a opção de ir lá na loja trocar o seu iPhone pelo novo modelo de iPhone, né? Isso é obsolescência programada. Antes que as coisas se quebrem de fato, deixem de ser utilizáveis, a gente já troca por outra mais moderna, mais tecnológica, que faça mais coisas do que o modelo anterior. Isso é obsolescência programada. Outra coisa que é obsolescência programada, as coisas que são fabricadas hoje em dia são fabricadas para durar propositalmente pouco tempo. A gente não vive dizendo isso? Antigamente geladeira durava 25 anos. A minha avó, até hoje, ela tem a geladeira que ela comprou para casar. A gente compra uma geladeira hoje, se ela dura 5 anos, dura muito. Já começa a apresentar problema. Por quê? Porque os fabricantes já entenderam que, se eles fizerem coisas muito duráveis, a gente vai consumir menos. Porque para que a gente vai comprar uma geladeira nova se a outra geladeira está funcionando perfeitamente bem? Isso é obsolescência programada. As coisas já são feitas propositalmente para durarem pouco, para não durarem muito, para que você sempre esteja comprando. Os carros de antigamente. Gente, amassar um carro há 50 anos era muito difícil. Por quê? Porque a lataria do carro era feita de uma forma diferente da de hoje.
As pessoas até, a gente vê alguns vídeos na internet de carros antigos, né, que não amassam facilmente. Tem que ser uma batida muito violenta para que a lataria do carro amasse. Agora, hoje em dia, se você encosta assim o bumbum num carro, você sente a porta amassar. Eu já tive essa experiência de encostar no meu carro e sentir amassar. Eu olho, meu Deus, eu nem botei força, tá afundando aqui. Por quê? A obsolescência programada é feito para não durar muito. Dizem, não sei se é verdade, que a Fiat tirou o Fiat Uno, aquele que a gente vive vendo os vídeos no Instagram, o Fiatzinho Uno. Dizem que a Fiat propositalmente parou de produzir o Fiat Uno porque ele durava demais, porque ele era quase inquebrável, indestrutível. Aí fazia com que as pessoas comprassem menos carros. Por que eu vou comprar um carro se esse aqui está maravilhosamente bem, não precisa de manutenção? Aí tá, por que eu estou falando tudo isso, gente? O que é que isso tem a ver com casamento? Tem a ver que essa ideia de trocar coisas que ainda estão em bom estado, a gente está trazendo para os nossos relacionamentos também. A obsolescência programada está sendo incutida na sua mente e você está tratando o seu relacionamento como algo descartável. Do tipo que no dia que apresentar um problema, você vai pensar em se livrar desse casamento. Sendo que quando você se casar com uma outra pessoa, você vai ter problemas tão parecidos quanto esse que você está tendo hoje, como até problemas piores. Até problemas piores. Porque a outra pessoa com quem você vai se relacionar também vai ser imperfeita, assim como a outra antigamente era. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, como fazer a manutenção do nosso casamento? A primeira coisa, honrar a aliança que você fez. E eu não vou falar muito disso, porque tem uma pregação todinha só sobre isso. Procura lá no YouTube, que tem uma pregação inteira mesmo, chamado Resgatando o Conceito de Aliança. Tá bom? E eu vou falar só sobre a questão de honrar a aliança. Aqui eu vou dar uma rápida pincelada sobre isso, tá? Em Deuteronômio 24:1, diz o seguinte: quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove, e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. No Novo Testamento, nós encontramos o seguinte texto em Mateus 5:31 e 32. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus não está dizendo aqui necessariamente que você tem que se divorciar do seu cônjuge caso ele seja infiel. Não é isso. Ele só está dizendo que você tem legalidade para pedir o divórcio caso o seu cônjuge seja infiel. Mas ele não está dizendo se divorcie dele, não é uma ordem para você se divorciar. Quando acontece a imoralidade sexual, o adultério dentro do casamento de uma das partes. Jesus só disse que a infidelidade justificaria o pedido de divórcio. Mas isso não é uma obrigação. E nós aqui na Kairos, nós ensinamos que sempre há e haverá a possibilidade do perdão. Não só para adultério, mas para outros pecados que a gente comete contra o nosso cônjuge também. Sinceramente, eu sou a pessoa que defende a ideia de que o divórcio é, de fato, quase que imperativo, obrigatório, no caso de violência doméstica. Quando está colocando em risco a vida de um dos cônjuges, geralmente é a mulher, né, por conta da força física do homem, né? Quando a mulher está sofrendo violência física, não deve esperar que aconteça uma segunda vez. O divórcio, para mim, nesse caso, é obrigatório. É obrigatório. Mas não havendo adultério nem violência física, embora o adultério, a meu ver, porque a gente já acompanhou muitos casos de pessoas que adulteraram e o cônjuge acabou perdoando, e graças a Deus, porque aquele casal tinha Deus no casamento deles, o casamento foi restaurado e estão bem até hoje. Então, não havendo a violência física, risque a palavra divórcio do seu vocabulário. Busque sempre a reconciliação. Busque ajuda, mas nunca opte pelo divórcio, porque isso não vai agradar a Deus e não vai trazer benefício para você.
Essa ideia do divórcio, ela pode até surgir na nossa mente, porque, gente, surge mesmo. Quando a gente está numa crise de casamento, de relacionamento, a ideia do divórcio vem realmente. Mas você pode até permitir que o pássaro pouse na sua cabeça, mas fazer ninho, você tem como impedir. Você não tem como impedir que um pássaro venha do nada e pouse na sua cabeça, mas você espanta ele. Assim como a ideia do divórcio, ela pode vir sorrateiramente na sua mente, mas permitir que ela crie raízes, você não precisa fazer isso. Espante essa ideia. Porque quando você se casou, você fez uma aliança com seu cônjuge. E para Deus, gente, firmar uma aliança é algo muito, muito sério. Amados, a aliança para Deus é uma coisa que é para a vida toda, é para sempre. Deus fez aliança com Noé, dizendo que não ia destruir mais a terra com água. Deus fez aliança com Abraão, dizendo que ia multiplicar a descendência dele. Fez aliança com Moisés, dizendo que ia dar a eles a terra prometida. Tivemos a nova aliança com Cristo Jesus, baseada na graça e no amor de Deus, em que Jesus morreu pelos nossos pecados. Temos também a aliança do casamento. Ela não deve ser quebrada porque é uma aliança, meus queridos. Segundo as Escrituras, o casamento é uma aliança sagrada, entre um homem e uma mulher. E ela é estabelecida por Deus. Essa aliança ela tem que ser baseada no amor, no compromisso, na fidelidade. Queridos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês importantíssima. Você aprender como ser um bom cônjuge, muitas vezes não segura o casamento. Mas você entender a importância da aliança que você fez ao casar com essa mulher, com esse homem, você entender que a aliança tem que ser inquebrável, que é algo sagrado, estabelecido por Deus, porque quando você faz aliança, você faz um pacto com duas pessoas. É uma aliança feita a três, na verdade. O cônjuge com seu cônjuge e Deus. Uma aliança você nunca faz só com seu cônjuge. Tem Deus nessa aliança. É uma tríade. Né, Bianca? Uma tríade. Gente, a aliança para Deus é tão importante que a Bíblia, no comecinho da Bíblia, o mundo já começa com um casamento. No final da Bíblia, termina com outro casamento, que é de Cristo com a sua igreja. Casamento para Deus é uma coisa seríssima. Aliança, de forma geral, para Deus é uma coisa seríssima. O casamento é visto como uma representação do relacionamento de Cristo com a sua igreja, para vocês terem ideia. Por que é que Deus não usou outro simbolismo, outra analogia? O casamento é precioso para Deus. Como é que você vai ter coragem de quebrar essa aliança? Porque seu marido, porque sua esposa não faz o que você quer que ele faça? Será que isso é justificável diante de Deus? Você fez um pacto. O casamento ele não pode ser visto como algo banal, que você faz hoje e desfaz amanhã, que você faz hoje e desfaz depois de 20 anos de casado, depois de 15 anos, quando notar que a esposa não está mais gatinha como era quando você conheceu, quando notar que o marido está barrigudo, não está mais bonitinho como era quando você conheceu, quando as rugas aparecerem, quando a atividade sexual diminuir. Nada disso justifica. Nada disso justifica. O casamento é uma aliança. Isso é algo muito sério. Nós não podemos levar na brincadeira algo que Deus levou tão a sério a ponto de usar como símbolo entre a união final de Cristo com a sua amada igreja. Casamento é coisa séria. Você fez uma aliança com essa pessoa. E essa aliança tem que ser inquebrável. Inquebrável. Amados, tem uma história na Bíblia, que é a história dos gibeonitas, quando enganaram Josué. Eles estavam com medo porque o povo de Deus estava conquistando todas as cidades. E os gibeonitas resolveram fazer amizade com os israelitas, com medo dos israelitas invadir a terra deles e matar todo mundo e tomar a terra deles. Eles enganaram Josué, dizendo que era um povo distante. Olha as nossas sandálias como estão desgastadas. Olha, esses pães eram fresquinhos quando nós saímos da nossa terra, agora estão cheios de mofo. Olha como as nossas roupas estão desgastadas. Dando a entender para Josué que eles estavam vindo de muito longe. Aí Josué esqueceu de consultar a Deus para saber se eles estavam falando a verdade. Foi lá e firmou uma aliança com os gibeonitas.
Logo depois, Josué e os líderes de Israel descobriram que os gibeonitas moravam logo ali ao lado de Israel e que provavelmente era da próxima nação que ia ser conquistada. Mas agora ele não podia mais conquistar os gibeonitas, não podia mais derrotá-los, matá-los, eliminá-los. Por quê? Porque Josué e os líderes de Israel já tinham firmado uma aliança com os gibeonitas, de protegê-los, de ajudá-los. Então, quando eles viram que já tinham feito uma aliança, eles resolveram, então nós não podemos destruí-los. Então, vamos pelo menos fazê-los carregadores de águas, vamos escravizá-los, eles vão trabalhar para nós. E foi isso que aconteceu. Os outros reis, quando descobriram que os gibeonitas tinham feito aliança com Josué, com o povo de Israel, foram correndo invadir a terra dos gibeonitas. E os gibeonitas, como tinham feito aliança com o povo de Deus, correram para Josué e disse: nos socorre, nós temos uma aliança, venha nos socorrer, porque os reis estão vindo nos eliminar, porque fizemos uma aliança contigo. Então Josué, obrigado pela aliança que tinha feito com os gibeonitas, foi lá e socorreu os gibeonitas. Amados, nunca houve dia como aquele. Nem antes e nem depois, é o que a palavra de Deus diz em Josué. Quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano, porque Josué, quando estava derrotando aqueles 5 reis, ele pediu que o sol não se movesse, que nem a lua se movesse, para que aquele dia durasse mais tempo. E Deus ouviu. A Bíblia diz que Deus desejou obedecer à voz de um humano. Por quê? Porque Josué e os israelitas honraram uma aliança que tinham feito com os gibeonitas. Apesar de ter sido uma aliança que não foi mandada por Deus, apesar de ter sido uma aliança que foi firmada sem ter sido consultado, sem eles terem consultado a Deus, eles honraram a aliança que eles fizeram. E Deus atendeu a oração de Josué, fez aquele dia durar quase uma eternidade. E o povo de Deus teve como derrotar todos aqueles reis e seu povo. E isso aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Amados, honre a aliança que você fez e deixe Deus lutar pelo seu casamento. Não quebre a aliança que você fez, ainda que você não tenha consultado a Deus antes de casar com essa pessoa. Ainda que essa pessoa não sirva a Deus como você gostaria que ela servisse. Ainda que você tenha casado com um gibeonita, honre a aliança que você fez. Coloque seu casamento diante de Deus e veja Deus lutar por você. Veja Deus fazer milagres que as pessoas vão olhar e vão dizer: é inacreditável. Eu só acredito vendo, e eu vendo não acredito. É o que as pessoas vão dizer ao olhar para o teu casamento. Tenha fé em Deus. Honre a aliança que você fez. Não pense em terminar o seu casamento por causa dos problemas, por causa das frustrações que você vem sofrendo ao longo dos anos, porque essa pessoa com quem você casou não corresponde às suas expectativas. Traga a sua memória de que você fez uma aliança perante Deus e a sociedade. Você fez um pacto. Honre essa aliança e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não pense em destruir o seu casamento. Outra coisa que vai contribuir para a manutenção do seu casamento, além de você ter a ideia clara de que você fez uma aliança e precisa honrar essa aliança, você precisa buscar viver em unidade com essa pessoa com quem você casou. Tem casal que vive junto, mas não vive unido. Mora na mesma casa, até dorme na mesma cama, mas não vive unido. Ou seja, eles não falam a mesma língua, eles não têm os mesmos sonhos, eles não têm os mesmos objetivos. Eles não criam os filhos da mesma forma, não entram em acordo a respeito de como educar as crianças. Isso é desunião. Ainda que você durma com essa pessoa na mesma cama, tenha relações sexuais com ela com frequência, isso não é unidade. Vocês estão juntos, mas não estão unidos. Você precisa viver em unidade com seu cônjuge. A palavra de Deus diz que vocês são uma só carne. Muitas vezes a gente ama mais os filhos do que o cônjuge. Você não tem que amar seu cônjuge porque ele faz o que você quer, porque ele é romântico, porque ela é romântica, porque ela é cuidadosa, porque ela cuida bem dos filhos, porque ela me satisfaz. Não. Você tem que amar porque amar é o mandamento de Deus.
Você tem que amar porque você precisa amar. Ame seu cônjuge. Eu sei que não é fácil amar uma pessoa que nos frustra. Eu sei que não é fácil amar alguém que não corresponde às nossas expectativas, que não faz o que a gente pede que faça, que muitas vezes é grosseiro, é ríspido. Mas a palavra de Deus que diz que nós devemos amar. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. A gente não vai amar o nosso cônjuge? E amar, meus queridos, não é só dizer eu te amo. Amar é demonstrar com atitudes. Amar é liberar perdão. Amar é procurar não guardar mágoas. É cuidar dessa pessoa, é demonstrar com atitude. Amor não é sentimento, amor é atitude. É atitude. É cuidar dessa pessoa mesmo que você não queira cuidar dela. Isso é amor. Amor verdadeiro. E é assim que Deus nos diz que nós devemos amar. Amor não é sentimento, não é aquele quentinho no coração, porque esse quentinho no coração a gente só sente quando está namorando. Depois de um certo tempo de casado, você não vai mais sentir esse quentinho no coração. É natural, porque a gente se psicoadapta à pessoa. A gente se acostuma com a presença. A gente se acostuma com a presença de Deus, que é muito mais improvável. A gente não vai se acostumar com a presença do marido, da esposa, não vai ser mais novidade. Então, essa empolgaçãozinha, essa sensação de borboletas no estômago, a gente só sente no namoro, minha gente. Pare de se iludir. Isso não é amor, isso é paixão. Amor é algo mais maduro, é algo mais sério, ao longo do relacionamento. O amor é o cuidado que você tem um com o outro, é a atenção que você tem um com o outro, é parar para ouvir, é parar para conversar. Isso é amor. É se dedicar à pessoa, é liberar perdão. E a falta de união, a falta de acordo entre vocês pode até impedir o agir de Deus na vida de vocês. Muitas vezes a vida nem está dando muito certo e Deus não está ouvindo as tuas orações porque você não está vivendo bem com seu cônjuge. O marido não está honrando a esposa não está sendo submissa a seu marido. A palavra de Deus nos mostra de modo bem claro que quando o casal está em desarmonia, algo acontece no mundo espiritual, minha gente. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, a atitude que você toma aqui com seu cônjuge vai repercutir no mundo espiritual. Vai ter consequências no mundo espiritual. Amados, a unidade, ela remove limites, ela faz surgir novas ideias. Vocês têm que ser unidos na hora de decidir como é que vai ser as finanças de vocês. Às vezes o marido não quer compartilhar com a esposa as dificuldades que está enfrentando, financeiramente falando. Muitas vezes, ele, ao fazer isso, ele impede que Deus use aquela esposa, que por não estar tão envolvida nas finanças, tem mais clareza de raciocínio e pode até dar uma ideia melhor de como conduzir as finanças do casal. Mulheres são excelentes administradoras. O casal precisa seguir na mesma direção, decidir junto o rumo que vão tomar. O casal precisa falar a mesma língua. E eu não estou falando do idioma. Eu estou falando de entrar em acordo. Concordar com a mesma coisa na criação dos filhos, em como que vai ser nas finanças. Não adianta o marido economizar e a mulher gastar como se vocês fossem milionários. Tem que ter acordo, tem que conversar. A unidade, ela nos torna mais fortes. A gente leu no início que se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E agora, o outro tópico, outra forma de manutenção no casamento: andem com casais bem-sucedidos. Você já reparou que a gente tende a ficar parecido com quem a gente anda? Com quem a gente convive muito? Então, se você, casado, anda com casais que têm um casamento destruído, que o marido vive traindo a mulher, que a mulher não respeita o marido, naturalmente você vai tender a imitá-los, a fazer o que eles fazem. Andem com casais bem-sucedidos, casais que estão mais tempo casados, casais que têm algo bom para passar para vocês. Convivam com pessoas que têm algo a acrescentar no relacionamento de vocês. E também não vivam isolados com seus próprios problemas. Procurem ajuda.
Se unam a casais que têm algo a acrescentar no relacionamento de vocês. Chame para comer uma comidinha lá na sua casa. Marque uma saída juntos. Gente, casado tem que fazer amizade com gente casada. Homens, vocês não têm que ter amigos solteiros, não. Isso não é bom para o casamento de vocês, porque os amigos solteiros de vocês têm outras ideias diferentes das ideias de um homem casado. Amizade íntima tem que ser com homens casados. Homem casado faz amizade com homem casado. Mulher casada faz amizade com mulher casada. Por que isso? Para evitar problemas. Eu conheço histórias de mulheres que levavam a amiguinha solteira para dentro de casa. E com pouco tempo a amiguinha solteira estava andando em cima do marido dela. E era amiga. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Cuidado com quem você faz amizade íntima. Não faça amizade íntima com casais que estão passando por problemas gravíssimos. Não é que você não vai falar com a pessoa. Não é que você não vai convidá-lo para o culto de casais, para o culto da igreja. Não é que você não vai tentar evangelizar. Não é isso. Mas conviver intimamente vai fazer com que você, aos poucos, os imite. Ariana, mas eu sou crente. Pois é, mas é muito mais fácil você puxar para baixo do que você, que é crente, puxar eles para cima. É muito mais fácil você ser influenciado a fazer o que é errado do que você, crente, influenciar a fazer o que é certo. Infelizmente, isso é corriqueiro. Isso é corriqueiro. Ainda tem aquela palavra que diz que nós devemos fugir da aparência do mal, né? Então, tenha cuidado. Faça amizade com casais bem-sucedidos, amizade íntima, de andar junto. Procure andar com casais bem-sucedidos. Conviva com bons casais. Na verdade, cole em casais bem-sucedidos. E aprenda com eles. Seja humilde. Tire da sua cabeça a ideia de que você sabe o que é melhor para o seu casamento. Seja humilde. Reconheça que você precisa aprender. E a gente aprende com quem sabe mais do que a gente. A gente aprende com quem tem mais experiência que a gente. Seja humilde. Reconheça que você precisa aprender. Outra forma de manutenção do casamento. Trate os desentendimentos que surgirem. Amados, os desentendimentos são inevitáveis, como eu falei aqui no começo. Todo casamento tem problema. Todo casamento vai ter alguma dificuldade. Mas sabe qual é a diferença de casais bem-sucedidos para casais mal-sucedidos? É que os bem-sucedidos procuram resolver logo os seus problemas, não deixam eles acumularem. E como é que a gente resolve esses problemas? Tendo a consciência de que o passar do tempo não vai apagar os problemas. Não vai. Principalmente no universo feminino. Sabia que mulheres não esquecem as grosserias que o marido fala para ela? Ela só vai esquecer se você chegar para ela, reconhecer seu erro e pedir perdão. Às vezes você é grosso com a mulher de manhã e não entende por que ela não quer nada contigo de noite. Porque você acha que ao passar das horas, ou quem sabe dos dias, ela vai esquecer. Vai não. Ela vai esquecer, não. A gente tem uma memória de elefante nessa hora. Resolva os problemas. Fez o que é errado, procure consertar. Peça perdão, reconheça seu erro. Meninas, da mesma forma. Isso vale para a gente também. Procure resolver os problemas. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Isso significa que a gente deve procurar resolver logo as nossas lutas, os nossos problemas com o nosso marido. Deixar os desentendimentos por conta do tempo é empurrar o problema com a barriga. É empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora aquilo vai acumular. Uma hora aquilo vai trazer graves problemas e com o passar do tempo a coisa fica mais complicada. Resolva. Um casamento nunca termina por causa de um problema, a não ser que seja um problema muito grave como um adultério, uma violência, alguma coisa nesse sentido. O casamento, quando ele termina, é porque ele está cheinho de probleminhas pequenos que foram se acumulando ao longo dos anos e não foram resolvidos. Aí uma hora vem um estopim e pum, acaba o casamento. Resolva seus problemas. Como que eu resolvo esses problemas, Ariana? Primeiro, reconhecendo a existência deles. Reconhecendo os erros, onde nós estamos errando. Onde que nós estamos falhando. Onde foi que eu pequei contra ti? Pergunta para o seu cônjuge, o que foi que eu fiz que te magoou? Porque às vezes a gente nem percebe. Reconheça, procure saber qual é o problema do teu casamento. A segunda coisa... Reconheceu? Agora conversem. Amados, você precisa conversar com a sua esposa. Mulher, abre a boca, conversa com teu marido. Gente, como é que você vai saber o que se passa no coração da pessoa se ela não fala?
se ela não conversa. Eu estava falando hoje com o Edilson, muitos casais conversam sobre a vida de todo mundo, menos sobre a vida deles. Conversam sobre os problemas de todo mundo, menos sobre os deles. Isso quando conversam. Porque tem casal que acredita que aquelas conversas do dia a dia... tu comprou a carne? Comprei. Ei, mas estava cara a carne, ó. Pois é, aumentou, né? De novo. E o café, tu viu o preço? Tem gente que acha que isso é conversa. Essas conversas corriqueiras. Ei, ó, o menino aprontou de novo na escola, viu? Fulano recebeu uma reclamação lá da professora. Isso não é conversa, gente. Conversar é sentar, colocar as cartas na mesa, acertar as arestas, dizer o que você está sentindo, porque o seu esposo, a sua esposa não é adivinho, não tem como ele adivinhar, você tem que falar, você tem que se expressar. Ah, Ariana, mas eu não sou boa de conversa. É assim como é que tu conversa com teu amigo, com a tua vizinha? Qual é a dificuldade de conversar com essa pessoa que te conhece todinha, que te vê sem roupa? Gente, qual é a dificuldade de conversar com alguém? Meu Deus do céu, a pessoa já viu as minhas celulites, as minhas flacidez. A pessoa viu que eu estou precisando frequentar mais academia. Eu não vou conversar com uma pessoa dessa. Ela me conhece intimamente. Converse. Abra seu coração. Quebra essa barreira. Quebra essa barreira. Diga o que você sente. Diga o que você quer. Marido não é adivinho. A esposa não tem como adivinhar. Rompa com isso. E busque aconselhamento pastoral quando a conversa não resultar em efeito bom. Procure aconselhamento pastoral. Vá atrás do Edilson. Vai atrás do pastor Edilson. Oxe, vá atrás do pastor Edilson. Pastor, o negócio aqui em casa está feio. Socorro. Vá atrás da Ariana também. Mulheres vão atrás da Ariana também. Ariana, socorro. Vá atrás da Bianca, que é líder do Ministério de Casal. Vou dividir contigo, bichão. Não vou chamar só para mim, não. Vá atrás do Alex. Vai dormir embaixo da rede do Alex para tu aprender aí. Queridos, brincadeiras à parte, a gente tem que procurar fazer alguma coisa por nós mesmos, pelo nosso casamento. Mas o principal cuidado, e isso é a guisa de conclusão, tá? Eu vou concluir com isso aqui. O principal cuidado que você tem que ter no seu casamento, sabe qual é? Além de tudo que eu falei, é ter Deus no teu casamento. É ter Deus no seu casamento. Gente, chame Deus para, de fato, se fazer presente no teu casamento. Você tem orado com a sua esposa? É uma coisa que eu tenho que resolver com meu marido. Eu tenho que confessar para vocês. Eu oro bastante. Ele ora misericórdia, mais que eu e muito. No mínimo 2 horas. 1 hora de manhã, 1 hora no final do dia. Mas juntos nós estamos deixando a desejar e eu sei que isso é importante. Isso eu estou ministrando para mim também, para o meu marido que está aqui também. Nós precisamos orar juntos. Precisamos chamar Deus para o nosso casamento. Amados, se nós não tivermos Deus no casamento, não tem como persistir diante das lutas e das dificuldades. É Deus quem sustenta, é Ele que é a nossa rocha. O nosso casamento tem que estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Venha à igreja com seu cônjuge. Participe das atividades da igreja. Vá ao retiro com seu cônjuge, minha gente, no dia 18, 19. Invista. Cultive a sua vida espiritual junto com seu cônjuge. Venha para os cultos de casais. Seja humilde, admita que você precisa de ajuda. E muitas vezes a ajuda que você precisa é falta de Deus no seu relacionamento. É falta de Deus. Pratique atividades espirituais com sua esposa, com seu marido. Porque se Deus estiver do seu lado, vocês são indestrutíveis. Se Deus estiver no casamento de vocês, ninguém pode derrubar o casamento de vocês. Não vai ter mulher estranha nenhuma que vai destruir o seu casamento se seu marido tiver temor de Deus. Porque o que impede o meu marido de me trair não é porque eu sou bonita, porque eu sou inteligente, porque eu tenho vários atributos, porque eu sou uma boa mãe, uma boa dona de casa. Não. Eu poderia ser maravilhosa. Mas o que impede o meu marido de me trair é o temor que ele tem de Deus no coração dele. Muitas vezes o que segura uma esposa frustrada e o que impede ela de trair o marido é o temor. Queridos, o que vai sustentar o teu casamento é Deus. O que vai sustentar o relacionamento de vocês é Deus. Não acredite que você sozinho vai dar conta, porque não vai. Você precisa ter Deus no seu relacionamento. Você precisa ter comunhão com Deus. Eu vou ler bem aqui uma frase de Billy Graham e eu vou encerrar com isso.
A coisa mais importante que qualquer casal pode fazer, no entanto, é construir seu casamento em Jesus Cristo. Eu sempre disse que um bom casamento envolve 3 pessoas: a esposa, o marido e Deus. Não importa o que o futuro nos reserva, comece se voltando a Jesus Cristo e pedindo a Ele que entre em sua vida. Deus ama você e sua vida nunca mais será a mesma com Cristo no seu centro. A Bíblia diz: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.